Um dia, no TV Pirata, Neila Torraca me chamou e falou com aquele jeitinho dele. Eu e você somos estepes aqui. Estepes, pronunciando estepes com seu sotaque carioca carregado, embora seja santista. Eu notei. Eu sempre faço a gostosa e você o velhinho, respondi. Vem cá, eu preciso te contar uma coisa, ele falou, já me puxando para entrar no camarim 100 do Teatro Fênix, que era o da Xuxa. Ney me botou no banheiro do camarim e fechou a porta, como que ia contar um segredo. Acontece que na água do vaso do banheiro tinha um cocô boiando. Ele me posicionou de um lado da privada, ficou do outro e disse muito sério. Você está vendo esse cocô? Esse cocô é da Marlene Matos. E ele vai ser testemunha do que eu vou falar. Anote, Deus existe. E nós dois vamos ser o maior sucesso desse programa. Eu juro por esse cocô. E nós vamos comemorar isso juntos um dia. Oi, gente, meu nome é Paula e hoje eu vou falar sobre o livro de memórias da Cláudia Raia, essa atriz extremamente, como eu poderia dizer, extravagante, né? A presença dela é notada em qualquer lugar. E é uma atriz que eu gosto, assim, de assistir também. E o livro dela de memória chama Sempre Raia um Novo Dia, né? Foi a Rosana Herrmann que escreveu realmente. E não é um tipo de livro de memórias, de biografia, que eu curto muito a forma como ele é escrito, porque não tem aquela linearidade, sabe? De linha cronológica, é meio que em tópico, sabe? Eu não curto tanto, mas eu entendo que é um tipo de biografia que acaba sendo mais fácil de alcançar outros tipos de público que não costumam ler muito. Não sei, posso estar falando alguma besteira, mas é a sensação que eu tenho, que é algo mais comercial mesmo. E aí, aqui a Cláudia Raia, ela vai contar muitas coisas sobre a trajetória dela ao longo da sua vida, tanto sobre a sua família, seus relacionamentos amorosos, sobre sua carreira no teatro, sua carreira na dança, e a sua carreira na TV também. E é claro que eu não vou ficar aqui falando sobre tudo que ela disse, até porque vocês têm que ler para saber, né? Mas ela cita diversas novelas que ela fez, né? Roque Santeiro, ela fala da Tancinha, né? De Sassaricando. Ela fala, deixa eu pensar, ela fala de diversas novelas, fala de O Beijo do Vampiro, enfim. Ela fala das várias novelas que ela fez ao longo da carreira dela. E aí eu separei 3 trechos aqui de coisas que eu achei que foram as minhas partes preferidas, que foram as minhas partes marcantes, assim, as mais marcantes pra mim. E já a primeira já é no comecinho do livro, que ela começa o livro contando sobre o casamento dela com Alexandre Frota, né? Que é um casamento que constantemente eu vejo as pessoas comentando na internet, relembrando, né, as fotos, relembrando o fato dela ter sido casada com Alexandre Frota. E, gente, esse momento do casamento dela é algo, assim, que tinha que começar o livro com isso, porque é um acontecimento típico Cláudia Raia, que você pensa, só podia ter acontecido com ela. E aí ela começa o livro já falando. Quando o motorista parou o Jaguar cor de chocolate em frente à igreja Nossa Senhora da Candelária, no centro da cidade do Rio de Janeiro, achei que a pior parte do meu casamento já tinha acabado. Eu tinha feito o trajeto inteiro do Hotel Glória até ali, deitada de lado no banco de trás, imóvel, praticamente entalada, simplesmente porque eu não cabia no carro montada como estava. Além de ser alta, meu cabelão enorme era quase uma alegoria aos anos 1980 e estava envolto por uma aura, um esplendor gigantesco criado pela estilista Carla Roberto. O buquê de orquídeas e flores silvestres em cascata era igualmente imenso, e o véu de tule tinha nada menos que 18 metros de comprimento. Isso mesmo, 18 metros, o equivalente a um prédio de 6 andares, quase à altura da pirâmide do Louvre. Os brincos gigantescos criados pelo joalheiro Antônio Bernardo deixavam minhas orelhas iguais às do Dr. Spock. E meu vestido de noiva, todo feito de cetim bordado com pedrarias, tinha cauda e mangas compridas. Naquela posição esdrúxula e nada glamurosa, tudo que eu queria era descer do carro e ficar em pé. Era 15 de dezembro de 86, uma segunda-feira.
Eu sei, ninguém se casa numa segunda-feira, mas qualquer excentricidade parecia pouco para a jovem de 19 anos que eu era então. Mesmo às 7 da noite, fazia um calor de quase 30 graus, e em frente, ao lado atrás, em cima da igreja, uma multidão se aglomerava para acompanhar o casamento. Meu Deus, de onde brotou tanta gente? Pensei, mas a resposta era óbvia. A aglomeração tinha brotado por causa do convite que Alexandre Frota, o noivo que me esperava lá dentro, havia feito no sábado anterior para todo o Brasil no programa do Chacrinha. Resultado, 10.000 pessoas esperavam do lado de fora para ver a chegada da noiva, que até alguns meses antes estava todas as noites na TV como a musa do lobisomem, na novela de maior audiência, Roque Santeiro. Assim que o motorista abriu a porta, a multidão cercou o automóvel. O pesadelo começou a tomar proporções épicas. Lentamente me arrastei pelo banco para descer de ré, na esperança de apoiar meus pés no chão e conseguir me catapultar para a liberdade. Mas como tudo que é ruim pode sempre piorar, na hora em que minhas pernas saíram pela porta, uma fã roubou um dos meus sapatos. Claro que eu não ia me deixar abater por aquele detalhe. Como bailarina experiente e atriz disciplinada, assumi o papel de Cinderela e fui em frente, com um pé no sapato de salto e outro descalço, na meia ponta. Quando cheguei na porta da igreja, no meio da gritaria dos fãs, minha mãe surgiu ao meu lado do nada e disse: "Minha filha, não casa. Esse homem não é para você." Agora repare no timing. Ela não falou isso uma semana antes do casamento, nem na véspera, nem quando eu estava me vestindo. Minha mãe Odete Mota Raia, que sempre foi tudo para mim, estava dizendo para eu não me casar alguns segundos antes de eu entrar pela porta daquela igreja lotada, com 20 casais de padrinhos, 3.000 convidados com crachás, centenas de amigos, familiares, atores, atrizes e diretores de televisão à minha espera, além de uma festa organizada para 500 pessoas depois da cerimônia religiosa. Ali estava minha mãe, direto da sala de controle, dizendo para eu abortar a missão e voltar para o planeta Terra. Aquilo não fazia nenhum sentido. Até porque, sendo minha mãe, ela deveria saber melhor do que ninguém que uma capricorniana como eu não conhece o termo desistir. Quem tem o sol no meu signo conjuga verbos como insistir, persistir, superar, conquistar, arrasar, dar a volta por cima, triunfar, mas desistir, jamais. E assim, contrariando minha mãe, os astros e o bom senso, entrei em cena pelo tapete vermelho, sozinha, para me casar com aquele homem. Enquanto desfilava com meu vestido de sereia metalizada, em câmera lenta, no meio de uma nuvem de gelo seco, eu olhava para todos na certeza de que dentro daquele traje esplendoroso e com tantos adereços extravagantes, ninguém prestaria atenção aos meus pés. Para garantir, eu sorria de forma escancarada para os convidados. Entre eles, Chacrinha, Chico Anísio Abraão, Bete Faria e todos que receberam nosso convite de casamento. Enfim, chegando perto do altar, Alexandre, todo de branco, com um fraque de gorgorão de seda e camisa branca também de seda, me esperava radiante. Foi então que notei que minha mãe Olenka, que seria uma das damas com Ângela, minha irmã de Alexandre, não estava lá. Minha mãe, que eu tinha encontrado na porta da igreja, também não. Só vi minha avó sentada com minha sombrinha no colo e mais nenhum familiar meu. Eu não tinha nem para quem entregar o buquê. Eu sempre soube que no dia em que me casasse, entraria na igreja sozinha, porque perdi meu pai ainda criança. Mas como podia não haver ninguém na minha família? Minha indignação era tanta que quase perguntei, como assim? Para o padre. Mas não ia adiantar. Ele também não sabia que no intervalo de tempo entre minha entrada pela porta da igreja e minha chegada no altar, minha mãe sofrera uma hemorragia apocalíptica e estava no backstage com minha irmã e outros familiares, jorrando sangue por todos os orifícios antes de ser levada de emergência dali para o hospital. Claro que eu só fui saber disso muito depois. Meu roteiro foi cumprido à risca, com direito a sim, beijo cinematográfico e aplausos. Na falta de qualquer parente, acabei entregando o buquê para o Chacrinha, que era quem estava mais perto. Por um instante, acreditei que a sucessão de pragas do Egito daquela noite tivesse terminado, mas ainda faltava uma. Quando me virei para sair da igreja e fui ajeitar meu véu, descobri que os 18 metros de tule tinham desaparecido. Sumido. Picotados por fãs, ou quem sabe por uma nuvem de gafanhotos invisíveis, comandados pela bruxa que roubou o meu sapato. Enfim, né? Já é um primeiro capítulo assim que já pensa, caramba, isso é muito Cláudia Raia. E aí, a gente vai vendo aqui ao longo dos livros várias histórias, mas eu vou ler agora uma que me incomodou bastante e eu não vou nem comentar, eu só vou ler e aí vocês tirem suas próprias conclusões, porque eu achei muito estranho a naturalidade como é contada, como se não fosse algo bem problemático, né? A Cláudia Raia,
ela começou a trabalhar no programa do Jô, né? E ela ainda era menor de idade quando isso aqui acontece. Nossa convivência foi se intensificando e àquela altura ele já estava apaixonado por mim, ele e o Jô Soares. Eu não sabia ainda, não reconhecia, mas também estava completamente envolvida com ele. Ah, só pra constar, o Jô Soares já era bem mais velho nessa época. Descobri isso logo depois, em junho, quando chegou o dia dos namorados e ele me deu um presente. Era um brinco de brilhante exatamente como o que ele usava em uma das orelhas. E entendi que aquele brinco que ele tinha mandado fazer era como uma aliança de compromisso. E por isso mesmo, não aceitei. Recusei porque achei que eu não estava na mesma vibe que ele. Ele estava me namorando e eu não estava namorando ele. Inclusive, ela conta aqui que nessa época ela tinha namorado, ela namorava com Raul Gazola. Jô ficou um pouco surpreso com a recusa e disse que tinha mandado fazer o brinco com maior carinho, especialmente para mim. Eu agradeci e disse que não podia aceitar aquele presente de dos namorados porque ele não era meu namorado. Ele, que obviamente era a parte mais madura de nós dois, é óbvio, ele já era um homem adulto, muito mais velho, decidiu então, diante do impasse do presente não aceito, me convidar para jantar na casa dele. A ideia era colocar tudo às claras e resolver aquele relacionamento sem nome e sem rumo. Naquela época, Jô tinha um funcionário, um faz-tudo que cozinhava e cuidava das coisas dele, chamado Pepe, uma figura maravilhosa que inspirou um personagem de mordomo que Jô fazia em seu programa. Para ficar a sós comigo, ele dispensou todo mundo da casa e só ficou o Pepe, que era íntimo dele, e fez nosso jantar, arrumando tudo na beira da piscina. No cenário perfeito, num clima romântico, Jô me disse que eu via como um pai, um amigo, e que aquela situação não estava boa para ele, já que estava completamente apaixonado por mim e era claro que a recíproca não era verdadeira, e que ele não queria sofrer, e por isso estava propondo que a partir de então nós fôssemos apenas amigos e não saíssemos mais juntos. Naquele momento foi como se a voz dele sumisse, o chão se abrisse, o mundo acabasse e eu fosse lentamente esfaqueada no meio do peito. A ideia de ficar sem ele me dava a sensação de morrer. Foi aí que me dei conta de quanto estava apaixonada por aquele homem. Enfim, né? E aí ainda tem uma parte aqui que ela fala que ele foi, tipo, amigo, pai, várias coisas pra ela, né? Tipo, ele foi meu namorado, meu amigo, pai, enfim. Não vamos comentar, né? E aí, mais pra frente, ela vai contando sobre as várias novelas que ela fez. E uma parte que me chamou muita atenção foi quando ela fala de Terra Nostra, porque muita gente não lembra. Quando eu peguei esse livro, eu queria ler o que ela ia falar de Terra Nostra. Porque muita gente nem lembra que a Cláudia Raia fez Terra Nostra. Só que é uma personagem que eu gostava de assistir. A Cláudia Raia tá totalmente diferente nessa personagem do que normalmente a gente vê dela. E aí ela conta essa história. E a primeira frase que ela cita Terra Nostra, eu já falei, pronto, lá vem. Porque já começa com ela falando: me curar do trauma que foi fazer Terra Nostra. Novela que eu certamente não faria de novo. A promessa inicial do autor Benedito Rui Barbosa parecia interessante. Eu faria o papel de uma espanhola submissa que apanhava do marido em um abuso horrível que muitas mulheres sofrem em todo o mundo. E que seria interessante denunciar em uma obra aberta, trazendo à tona essa discussão. Eu entraria no capítulo 50 e teria tempo para me preparar e aprender o espanhol galego, que é bem diferente do espanhol que eu falo da Argentina. Comecei a estudar o sotaque galego, a dominar o vocabulário da personagem, estudar a época com a disciplina que caracteriza a minha personalidade. Um dia, Jaime Monjardim me chamou. Deu um probleminha. Benedito não está conseguindo desenvolver seu papel do jeito que ele queria. Como assim, Jaiminho? Não estou entendendo, respondi. Ele comentou que o papel ficou muito menor que você, porque você é uma atriz ótima, enorme, e que ele não pode te dar um papel qualquer, disse Jaime. Não interessa o tamanho. Interessa que eu vou transformá-lo num ótimo papel, insisti. É que a gente está abortando a ideia de você entrar na novela, revelou Jaime. Fiquei possessa. Você acha que pode simplesmente chegar e dizer: ah, a Globo decidiu que você não vai mais fazer. Jaime, eu deixei de fazer outra novela porque aceitei o papel que Benedito me ofereceu. Eu estou estudando há mais de um mês, me dedicando a essa personagem de noite. Você vem me dizer isso? Me dá o telefone do Benedito que eu vou falar com ele. Liguei para o escritor e disse que eu não acreditava em papéis pequenos.
e que ele podia continuar escrevendo porque eu faria com que o papel ficasse enorme. Deu tudo errado. Ele me colocou na novela de fato, mas era a coisa mais bizarra do mundo, porque eu entrava em cena e minha mãe, representada pela Lolita Rodrigues, dizia, Irra! E eu respondia, mamá, que te passo? Ela perguntava. Acho que te passou, né? Enfim. Depois te explico, eu dizia, encerrando o diálogo. Isso virou piada, porque não tinha sentido, a conversa não ia para lugar nenhum. Os atores do meu núcleo, como Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda, morriam de rir. Toda vez que eu entrava, eles falavam, depois te explico, e nunca explicavam nada. Minha personagem ficou 6 meses grávida na novela. Houve um dia em que eu estava tão desconsolada, sentada em um banquinho no Projac com aquela barriga postiça e aquela trança, que perguntei para mim mesma, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu fui fazer isso comigo? Que louca! O Jaiminho passou e eu falei, estou grávida há 6 meses reais da novela. Ah, é verdade, tem que fazer você ter um neném, né? Disse ele, indo embora. Ficou a lição. Quando o autor não quer, não adianta insistir. Nunca mais farei uma coisa dessas. Mas, só por garantia, farei uma boa desprogramação neurolinguística. Como? Depois te explico. Enfim, né? Ela não curtiu tanto esse papel, mas eu confesso que eu gostava, assim, de assistir. Mas é isso, é um livro legal para se ler, se você quer conhecer um pouquinho mais da carreira da Cláudia, da vida também da Cláudia, eu recomendo que você leia. Enfim, é isso. Até o próximo vídeo. Lina! Para de latir! Deixa a mamãe gravar, deixa. Deixa a mamãe gravar.